Você já tentou caminhar para frente, mas alguma coisa te puxava de volta. Já sentiu como se o passado tivesse mais força sobre você do que o presente. Talvez você esteja vivendo sua vida tentando sorrir, tentando seguir, mas lá dentro tem algo quebrado, algo que você não fala com ninguém, um erro que você cometeu, uma dor que causaram em você, uma escolha errada que custou muito caro. E por mais que o tempo passe, parece que ainda tem um pedaço de você lá atrás. Se isso fala com você, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje a gente vai conversar de verdade, sem máscaras. A gente vai falar sobre como fazer as pazes com o passado. E mais do que isso, como deixar Deus transformar aquilo que te feriu em algo que te fortalece. O peso invisível que muita gente carrega. Muita gente acorda todos os dias com uma dor que não aparece nas fotos. São aquelas lembranças que vêm do nada e apertam o peito. Situações que a gente tenta enterrar, mas se continuam voltando. Às vezes é culpa, às vezes é arrependimento, às vezes é raiva, às vezes é tristeza profunda por algo que nunca vai voltar a ser como era. E aí você vai levando, sorrindo para fora e gritando por dentro, fazendo tudo para se distrair, tentando manter a rotina, mas a alma cansada, o espírito sufocado. A Bíblia é muito clara. Deus não nos criou para vivermos presos ao que passou. Ele é Deus de novos começos. Mas antes de seguir adiante, é preciso encarar de frente o que ficou mal resolvido lá atrás. Mas por que isso ainda dói? Sabe por que o passado dói tanto? Porque ele envolve gente, relacionamentos, expectativas. Dói lembrar de quem partiu. Dói lembrar do que poderia ter sido. Dói lembrar de um erro que mudou toda a trajetória. E quando a gente não trata isso com Deus, essas feridas viram muros. Nos afastam das pessoas, da paz, muitas vezes até da presença de Deus. Tem muita gente tentando viver uma vida nova com uma alma velha, ferida e sobrecarregada. E isso não funciona, porque o passado não tratado vira corrente, e corrente prende. A promessa de Deus é liberdade. Jesus não morreu numa cruz para você viver aprisionado. Ele morreu e ressuscitou para te dar vida, vida em abundância. E essa vida começa com cura. Olha o que diz o Salmo 147:3. Ele cura o de coração quebrantado e liga as suas feridas. Deus não ignora o seu passado. Ele não manda você esquecer e fingir que nada aconteceu. Ele te convida para um processo de cura. Um processo que começa com verdade, continua com entrega e termina com liberdade. E aqui está o primeiro passo. Você precisa parar de fugir do passado e encará-lo na presença de Deus. Pare de correr. Leve sua dor para Deus. Tem dor que só o Senhor entende. Tem lembrança que só Ele sabe o quanto te machuca. E tem situações que só Ele pode redimir. Talvez você esteja tentando esconder isso até de Deus. Mas Ele já sabe. Ele viu tudo. E mesmo assim, Ele continua dizendo: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não dá mais para carregar essa bagagem sozinho. Hoje, Deus está te chamando para deixar isso nas mãos dEle, para abrir o coração e deixar Ele cuidar dessas feridas abertas há tanto tempo. Perdão, o remédio mais amargo e mais necessário. Vamos falar de algo que talvez você esteja evitando. Perdão. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez precise se perdoar. Ou, quem sabe, até esteja com raiva de Deus. O perdão não é algo que você sente vontade de fazer. Ele é uma escolha. Uma decisão de não carregar mais aquela ofensa. E quando você escolhe perdoar, não está dizendo que o que fizeram com você foi certo. Você está dizendo que não vai mais viver preso a isso. Jesus nos deu o maior exemplo de perdão. Na cruz, em meio à dor, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se Jesus perdoou no meio do sofrimento, quem somos nós para continuar alimentando o rancor? E quanto a se perdoar, esse talvez seja o mais difícil, porque quando a culpa te domina, você começa a acreditar que não merece recomeço, que o que fez foi imperdoável, que você estragou tudo. Mas olha bem, a cruz foi feita justamente por causa dos nossos pecados. Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu por pecadores, como eu e você. 1 João 9 diz:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Você não precisa se punir pelo que já foi perdoado. Você precisa aceitar o perdão de Deus e seguir em frente. O inimigo quer te manter preso. Uma coisa precisa ficar clara: o diabo quer que você viva olhando para trás. Ele quer te lembrar todo dia do que você fez. Quer te manter em culpa, vergonha, medo. Mas o Espírito Santo quer te lembrar de quem você é em Cristo. Perdoado, redimido, amado, livre. Romanos 8:1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você não é mais escravo do seu passado. Você é filho de Deus, e filhos vivem em liberdade. Seu passado pode virar ponte, não prisão. Deus é especialista em transformar dor em propósito. O que hoje é choro, amanhã pode ser consolo para alguém. A vergonha que te cala, Deus pode transformar em testemunho que liberta outros. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas restauradas se tornam um instrumento de restauração. Nada do que você viveu foi em vão. Nem mesmo aquilo que o inimigo tentou usar para te destruir. Em Gênesis 50:20, José diz aos irmãos que o venderam como escravo: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus é capaz de transformar a sua história também. Escolha seguir em frente. Hoje, Deus está te dando uma escolha. Você pode continuar vivendo prisioneiro do que já passou, ou pode decidir fazer as pazes com o passado e viver o novo que Ele tem para você. Isso não significa que vai ser fácil, mas significa que vale a pena. Vale a pena chorar na presença de Deus. Vale a pena liberar perdão. Vale a pena confiar que Ele ainda está escrevendo sua história. Filipenses 3:13-14 nos lembra: Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É hora de prosseguir. Um convite para recomeçar. Talvez você precise parar agora, respirar fundo e fazer uma oração sincera. Falar com Deus como você falaria com um amigo. Dizer tudo. Abrir o coração. Entregar o que está doendo, o que está preso, o que ainda te faz chorar à noite. Deus está ouvindo. Ele está presente agora. E Ele quer te libertar desse passado que você carrega há tanto tempo. Você não está sozinho. E você não está quebrado demais para ser restaurado. Deus faz tudo novo. E se eu te dissesse que a sua história ainda não acabou? Que o seu passado, por mais doloroso que tenha sido, não é o seu destino final? Muita gente se acostumou com a dor. Se acostumou com a ideia de que não merece mais nada além de sobreviver. Mas deixe eu te dizer com todo amor, isso é mentira do inimigo. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver. Para viver com liberdade, com leveza, com propósito. Mas para isso, é preciso abrir mão de uma coisa: o controle. Sim, o controle. Porque enquanto você tentar entender tudo, controlar tudo, justificar tudo, você vai continuar preso no ciclo da autopunição. E Deus não te criou para isso. Deus quer tirar o fardo que você vem carregando há anos. Só que Ele só pode fazer isso se você entregar. Entregar dói, eu sei. Entregar significa admitir que você não consegue mais sozinho, que você precisa de ajuda, que você precisa de cura. Mas quando a gente entrega, Deus assume o lugar dele. Ele pega o caos e transforma em ordem. Ele pega as cinzas e sopra vida. Ele pega a dor e derrama bálsamo. Talvez você não entenda o que aconteceu. Talvez nunca entenda. Mas entender não é um requisito para ser curado. Fé não é sobre respostas, é sobre confiança. Confiança de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando. Quantas vezes você já chorou por algo que ficou lá atrás? Quantas noites perdeu o sono revivendo algo que você não pode mudar? Agora pensa comigo, até quando? Até quando você vai permitir que uma situação do passado roube a sua paz de hoje? Até quando você vai deixar que o erro de alguém defina o seu valor? Deus está te chamando para sair desse lugar, para parar de viver relembrando o que te feriu e começar a caminhar em direção ao que Ele tem para você. O inimigo vai tentar te lembrar dos seus fracassos todos os dias. Ele vai sussurrar: você não é bom o suficiente, você não é digno, você não merece ser feliz. Mas quando isso acontecer, você vai responder com a palavra:
Vai declarar: eu sou nova criatura. O que passou, passou. Em Cristo, eu sou livre. Porque é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia é a verdade que liberta. E talvez você esteja pensando: mas eu não consigo esquecer. E tudo bem. Deus não está pedindo para você apagar a memória. Ele está pedindo para você curar a ferida. Porque lembrar não precisa mais doer. Quando Deus cura, Ele transforma a lembrança em testemunho. E um testemunho tem poder. Ele diz: olha o que Deus fez. Olha de onde Ele me tirou. Olha como Ele me restaurou. O inimigo quer usar seu passado como vergonha, mas Deus quer usar seu passado como ministério. Tem pessoas que vão ser alcançadas pela sua história. Pessoas que só vão se sentir compreendidas porque você passou pela mesma dor que elas. E quando você conta a sua história com sinceridade, sem máscaras, com o coração restaurado, isso quebra cadeias. Isso gera cura em outros. E você percebe que nada do que passou foi em vão. Que até o que parecia perda foi semente. Tem gente que hoje está vivendo só metade da vida porque nunca teve coragem de revisitar os lugares dolorosos com Deus. Mas quando você leva sua dor para Ele, Ele pisa onde dói com amor. Ele entra no lugar escuro com luz. E a verdade é que só Deus consegue tocar na nossa memória e curar aquilo que a gente nem sabia que ainda estava sangrando. É por isso que eu quero te convidar agora a parar de resistir. Chega de lutar com o passado no seu próprio braço. Chega de alimentar culpa. Chega de fingir que já superou. Hoje é o dia. Hoje Deus está te chamando para dar um passo de fé, para colocar o que passou nas mãos dele, para dizer: Senhor, eu não sei como lidar com isso, mas eu te entrego. E quando você faz isso, algo muda, não fora, dentro. O Espírito Santo começa a trabalhar no invisível, e com o tempo, aquilo que te paralisava se torna apenas um lembrete de onde você nunca mais quer voltar. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o que você mesmo fez. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz: você é meu filho. Você é minha filha. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu te limpo. Eu te restauro. E se o Criador do Universo está dizendo isso sobre você, quem é você para discordar? A cura é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Tem dias que você vai lembrar e chorar. Tem dias que vai doer de novo. Mas agora você sabe para onde correr. Agora você sabe quem segura sua mão. Agora você sabe que não está sozinho. E aos poucos, Deus vai costurando o que estava rasgado. Vai reconstruindo o que estava em ruínas. Vai escrevendo um novo capítulo. E esse novo capítulo é leve. Não porque a vida deixe de ter problemas, mas porque agora você não carrega mais passado sozinho. O peso fica com Deus e você fica com a paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Talvez seu passado envolva luto. Talvez envolva traição. Talvez envolva uma escolha errada que você repete até hoje. Mas independentemente do que seja, há perdão, há cura, há recomeço. Enquanto há vida, há chance. E enquanto houver fé, Deus pode transformar tudo. Por isso, não termine esse vídeo sem tomar uma decisão. Diga com seus lábios, em oração: Senhor, eu quero fazer as pazes com o meu passado. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Eu entrego a ti tudo que ainda me prende. Cura o que dói. Perdoa o que foi pecado. E me ensina a viver o novo. Simples assim. Só a sinceridade. E Deus faz o resto. Agora sim, com o coração mais leve, eu quero te pedir: se essa mensagem falou com você, deixe o seu like aqui embaixo. Isso não custa nada para você, mas ajuda demais o canal a alcançar outras vidas. Se inscreve também no canal Chama do Versículo e ativa o sininho para receber as próximas mensagens. E olha, tem mais um vídeo abençoado te esperando agora mesmo. Ele está aparecendo aqui na tela. Clica e continua com a gente. Deus tem muito mais para falar com você. Fique com Deus, que Ele te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.